Meus amigos, olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para mais um vídeo falando do Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus Cristo, que na verdade não é outro Evangelho, é o Evangelho da Graça. Aliás, só existe um Evangelho, o Evangelho da Graça. Se não pregar o Evangelho da Graça, na verdade não está pregando um Evangelho, porque o Evangelho que deve se pregar é o Evangelho da Graça. Eu quero agradecer vocês por estarem nos assistindo e quero pedir que você se inscreva no canal. Quero pedir também que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, seus contatos que você possivelmente puder, porque isso ajuda o meu canal e também ajuda as pessoas a ouvirem o Evangelho. Isso é importante. Dê o seu like. Se você gostou, você pode também deixar aí o seu comentário. Se você quiser sugerir algum tema para mim abordar aqui, você pode também fazer isso. Se você não gostou, você tem a liberdade de dar o seu dislike. No, né? God! Cada um vai decidir No, aquilo God, que please, no! lhe aprove. Isso é importante, tá bom? Então vamos lá. Eu quero nessa noite, e estou gravando agora à noite, de repente você vai ouvir de dia, né? No seu horário, independente do horário que você for ouvir, seja aí bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário, eu quero ser muito grato a você que está tendo a paciência de ouvir aqui. Isso é importante. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu quero falar algo importante para você. Quando a gente fala do Evangelho da Graça, estamos falando da justiça pela fé. Falamos do Evangelho da Graça, que é o favor imerecido de Deus por nós, por meio de Cristo. Vou relembrar que aquilo que eu tenho falado em outros vídeos, que nós fomos salvos não por causa da misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus enviou Jesus para nos salvar. Então fomos salvos não misericordiosamente, mas fomos salvos judicialmente. É uma decisão de Deus por meio de Cristo nos salvar. E esse versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer algo que é importante. Paulo, o apóstolo que escreveu, né, e isso instruído pelo Espírito de Deus, não são palavras da sua mente humana, do seu intelecto, é a revelação do Espírito para ele. Ele está falando de quando Jesus está na cruz. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele disse que Jesus não conheceu o pecado. Pedro vai falar que Jesus não cometeu pecado. Ele era um homem muito intrépido, assim, eloquente, né? Então ele dizia, não, ele não cometeu pecado. E João, que é um homem do amor, o discípulo do amor, disse, não, nele não havia pecado. Também para lembrar aqui que Hebreus diz assim, que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Em Jesus não havia pecado. Jesus, ele não nasceu da semente corruptível, da semente de Adão. O pai de Jesus Cristo é Deus. Lembra que Maria era uma mulher de carne e osso como nós, mas ela é da semente corruptível, porque ela nasceu de um homem. Mas Jesus não nasceu segundo a carne, ele nasceu no corpo de uma mulher, mas a semente que foi colocada no corpo dessa mulher era uma semente divina. É a semente que o Espírito Santo injetou lá. E nasceu então Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é justo para sempre. Ele não era pecador, ele nunca conheceu o pecado. Ele nunca cometeu pecado, nele não havia pecado, conforme eu já disse, e em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ora, eu quero que você pense o seguinte, que é isso que esse versículo está dizendo.
que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos a justiça de Deus em Cristo, não por causa das nossas obras, por causa dos nossos méritos, por causa da nossa performance ou da nossa moral. Não somos a justiça de Deus por isso. Somos a justiça de Deus por causa de Jesus Cristo. Então você pode muito bem declarar que você é a justiça de Deus em Cristo. Quando você declara pela fé que você é a justiça de Deus em Cristo, você vive pelo Espírito da graça. E o Espírito da graça é o Espírito renovador, que te liberta do pecado, que te liberta dos vícios, das manias, dos costumes, dos maus hábitos. É o Espírito de Deus que transforma o seu interior, que te dá vida. Então, o apóstolo, quando disse isto, ele não estava brincando, ele estava dizendo algo muito sério. Pecado é um estado de ser. Você não é pecador porque peca, mas peca porque é um pecador. Não é quando você comete um pecado que você se torna um pecador. Não, por ser um pecador, o que é o seu estado, então você peca. Justiça também é um estado de ser. Não dá para ser mais justo. Ou você é justo ou você não é justo. Não dá para ser mais justo. Ou é ou não é. É um estado de ser. Jesus é justo. O homem, pecador. Como Jesus é justo, recebeu o nosso pecado, mas não se tornou pecador, nós também, por meio de Jesus Cristo, podemos nos tornar justos sendo pecador. Olha que coisa gloriosa. Se você crê nisso, você vai reinar em vida, você vai viver em paz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não andam segundo a carne, ou seja, segundo o esforço, mas segundo a justiça da fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus.